Aleluias. Glórias a Deus. Se você puder colocar-se de pé só para mais um minuto para que nós leiamos a palavra. O Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Capítulo de número 5. A partir do versículo 19. Amém, obrigado. Fica mais claro aqui a minha vista. Agradece. Diz a palavra do Senhor. Então, lhes falou Jesus: em verdade eu vos digo, que o Filho do Homem nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhes mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Aleluias. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honrem o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, que vem a hora, e a hora chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida eterna, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, e na forma por que ouço. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço julgo. E o meu juízo é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito testemunho, humano testemunho. E digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas é as que eu faço, e as que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, em si mesmo é que dá testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, e nem visto a sua forma. Também não vos tendes a sua palavra permanentes em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. 39.
Examinai as Escrituras, porque julgais nela ter vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens, e sei, entretanto, que não tendes em vós mesmos o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Feche os teus olhos. Pai, é no nome de Jesus, do qual da boca dele saiu essas palavras que foram escritas por João. Eu quero, Deus, uma vez mais nesta noite pedir o teu perdão por todo e qualquer pecado. Quero me apresentar diante de ti, Senhor, juntamente com esta igreja, porque, Senhor, o nosso desejo é estar com as nossas vestes limpas, ó Pai, para ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Não nos deixe, Senhor, ser enganado pelas coisas deste mundo. Não nos deixe, Senhor, ser enganado pelas astutas ciladas do diabo. Não nos deixe, Senhor, ser enganado pela nossa carne. Mas que nós sejamos, ó Deus, dispersos, despertados pelo Teu Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, estar no lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. O meu desejo, ó Pai, é como a Tua palavra, Deus, diz que nenhuma alma se perca. Mas sei também, Pai, que somente o Espírito Santo é quem tem essa função de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, ó Deus, eu quero neste momento agora me expor ao Teu Espírito juntamente com os meus irmãos, para que através da Tua palavra, Jesus, o Senhor, venha falar conosco de uma forma. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração neste momento, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. João capítulo 5, a partir do versículo 19, Jesus vai explicar a missão dele sobre a face da terra. E os irmãos sempre veem eu frisar quando você vê Jesus falar em verdade eu vos digo, redobre a sua atenção naquilo que ele vai falar. E por 3 vezes, não me engano aqui, nós lemos Jesus falando em verdade eu vos digo. Então, quando você vê a palavra dizendo em verdade, você redobre a sua atenção para prestar atenção naquilo que Jesus vai falar. E o primeiro versículo 19, ele disse, então falou-lhes Jesus. 2 pontos. Em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente faz. Ou seja, Jesus veio à terra com uma missão, para fazer aquilo que o Pai enviou ele para fazer. E ele cumpriu fielmente essa missão. E ele mesmo dizia, eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade daquele que me enviou. Com certeza, por diversas vezes, Jesus gostaria de ter feito a vontade dele sobre a face da terra. Mas como ele estava debaixo de uma ordem, ele estava debaixo de um comando, ele estava debaixo de uma direção, ele deixava de fazer a vontade dele
para fazer a vontade do Pai que o havia enviado. E as coisas que Jesus fazia, ele só fazia porque ele via o Pai fazer. Então, se o Pai ressuscitar mortos, ele também ressuscitou mortos. Se o Pai curar leproso, ele também curou leprosos. E assim por diante, Jesus fazia aquilo que o Pai fazia. Ele se espelhava no Pai para cumprir o propósito dele sobre a face dessa terra. E ele foi fiel naquilo que ele veio para fazer. Versículo 20, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Ou seja, Jesus estava dizendo, o Pai ama o Filho. E o Pai amou o Filho, e não somente o Filho. João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Pai amou Jesus ao ponto de entregar ele para a morte, para que através da morte dele, eu e você, o pecador, tivesse novamente a oportunidade de voltar para os braços do Pai, aquilo que lá no Éden nós perdemos por causa do pecado de Adão. Então o Pai é amor, Ele nos ama de tal maneira que Ele está sempre pronto para nos receber, pronto para nos perdoar, pronto para estender as mãos para nós. Amém? Aleluia, Senhor. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Pai, Deus, Ele ressuscita mortos e revivifica também os mortos para que eles se tornem vivos. E Jesus também faz essa mesma coisa. Irmãos, o pecado, ele mata o ser humano espiritualmente. Quando Jesus fala de vivificar, Jesus está falando de que a pessoa que está morta para Deus e vivendo para o mundo, vivendo para o pecado, vivendo fora da presença de Deus, ela torne a viver novamente para Deus. É só Jesus que pode fazer isso. É só Jesus que pode fazer com que o homem torne a viver novamente para Deus. Porque somente Jesus, através do teu amor, do teu perdão, através do sangue dele, é que nós podemos voltar para os braços do Pai limpos e vivos de todo e qualquer morte espiritual que o ser humano possa se encontrar. É Ele, só Jesus. Porque a Bíblia diz que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, ele tira toda a impureza que o pecado nos coloca. E o próprio Espírito Santo faz com que eu e você tornemos a ter comunhão com o Pai. Ou seja, nós tornamos a viver de uma forma espiritual. Eu faço uma parte aqui, irmãos, quantas pessoas estão dentro das igrejas, mas estão mortas espiritualmente. É triste, mas não é pouco o número de pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão ali, parece que para cumprir somente uma obrigação, vamos dizer assim. Como no trabalho, vai lá, bate o cartão, a hora de ir embora bate o cartão, só por um desencargo de inconsciência vão na igreja. Mas não vão na igreja para se alimentar, para doar 10% do seu dia para Deus. Acha muito, muitas vezes nós achamos muito, ficar 2 horas e 40 minutos na presença de Deus, por isso que o culto é um pouco menos. Mas nós, muitas vezes estamos dentro da casa do Pai, mas espiritualmente nós precisamos reviver. E quem pode fazer isso em mim, quem pode fazer isso em você, é só Jesus.
Mas eu preciso dar liberdade, você precisa dar a liberdade. Não é porque eu venho na igreja, não é porque eu sou dizimista, não é porque eu oro, não é porque eu cumprimento meu irmão, que eu estou vivo para Deus. De repente eu posso fazer tudo isso, mas para Deus eu posso estar morto. Você também pode estar morto. Então que nós venhamos a refletir um pouco mais de como é que nós estamos espiritualmente. Eu olho esses dias, estive na casa da irmã Rose ali, fazer uma parte aqui novamente. Esse pastor que vai estar aqui quarta-feira, ele falou, usado pelo Espírito Santo, falou: filho, por que é que você deixou de me buscar nas madrugadas? Na hora eu senti a chicotada, porque eu toda a vida gostei de buscar a Deus nas madrugadas. É um horário que parece que eu tenho mais, mais sensibilidade para com Deus. Eu ultimamente, de uns tempos para cá, eu ando virando a noite inteira sem acordar para nada. Mas o dia que ele falou, quarta-feira, foi que dia que ele esteve lá, Rose? Quarta-feira, né? Ele esteve lá na casa do Ézio para orar pelo Ézio. E ele falou comigo, de quarta-feira para cá eu tenho acordado nas madrugadas novamente, tenho procurado buscar a Deus. Mas irmãos, eu falo porque eu também sou um ser humano. E eu também sou igual a você, eu estou sujeito às mesmas paixões que você. Se eu não lutar contra a minha carne todos os dias, a carne me vence. Então nós temos que estar atentos, porque grandes coisas estão por vir. E o Senhor está nos chamando para a oração, o Senhor está nos chamando para uma intimidade maior com Ele. E nós temos acordado nas madrugadas e temos buscado a presença do Senhor. Eu acordei essa madrugada com essa palavra que o Senhor nos deu, que eu estou trazendo para a igreja neste momento agora. Versículo 23, 22. O Pai a ninguém julga. Deus não julga ninguém. Deus é amor. Quem julga é o homem. Quem julga é Satanás. Quem julga é o adversário. Quem julga é quem é usado pelo diabo. Deus, ele não julga ninguém. Sabe por quê? Porque ele deu esse poder para Jesus. Para Jesus é quem vai julgar. Mas nesse exato momento agora, enquanto a igreja está na terra, enquanto a igreja, juntamente com os santos e o Espírito Santo se faz presente na terra, ele está na condição de Salvador. Porque a Bíblia diz que Jesus ele veio para buscar e salvar aquilo que havia perdido. Vai chegar o momento em que ele vai estar na condição de juiz. Mas nesse exato momento agora ele está na condição de Salvador. Ele está na condição de perdoador. Ele está na condição de amar. Ele está na condição de salvar. E nós é quem temos que ir de encontro a Ele. Porque Deus deu esse papel para Ele. Por isso que nós temos que amar o Filho. Porque se nós amarmos o Filho, automaticamente nós estamos amando o Pai. E se nós amarmos o Filho, o Pai vai fazer tudo aquilo que nós precisamos, porque amamos o seu Filho. Amém? Aleluia, Senhor. Verso 23. A fim de que todos honrem o Filho do modo por que honrem o Pai. Foi o que eu acabei de dizer. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Aí vem novamente o versículo 24. Em verdade, eu vos digo. Jesus está dizendo para mim e para você. Em verdade, eu vos digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Atos 16, 31. Paulo entendeu esse mistério. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quem crê em Jesus não vai passar por julgamento. Já está salvo. É um mistério que às vezes as pessoas confundem isso.
Se você crê em Jesus e for batizado, como está escrito em Mateus 28:19, você vai ser salvo. Agora a salvação, ela não vem sozinha, a salvação ela vem acompanhada de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Porque Ele conquistou na cruz é direito nosso. O Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então Deus já nos abençoou, Ele não vai abençoar, Ele já abençoou. É nós quem tem que irmos nas regiões celestiais buscar aquilo que nós tanto almejamos. O que é que você almeja? Está nas regiões celestiais. Mas vou te dar um recado também. Os principados e as potestades também estão nas regiões celestiais para tentar bloquear aquilo que é seu. E ele só tem direito, só tem oportunidade, só tem legalidade para bloquear aquilo que é seu por causa do pecado. Porque o diabo, o meu adversário, o seu adversário, ele só opera na ilegalidade. Jesus não. Jesus, ele só opera na legalidade. Na igreja, lá em Apocalipse 3, ele estava de fora batendo na porta, querendo entrar. Eis que eu estou à porta e bato. A igreja era rica, tinha tudo, poderosa. Achava que tinha tudo, mas não tinha o principal, que era a presença de Jesus. Então era uma igreja fadada ao fracasso. Eu e você podemos ter tudo, mas se nós não tivermos a presença de Jesus, nada nós temos. Que nós venhamos a entender esse mistério da parte de Deus. Verso 25. Em verdade eu vos digo novamente. Em verdade eu vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Jesus está dizendo aqui de dois tipos de morto. Porque a Bíblia diz que quando Ele ressuscitou, túmulos se abriram e pessoas saíram andando. Mas também Jesus estava falando de mortos espirituais, mortos por causa do pecado. Então o morto que ouvir Jesus, ele vai viver. Pastor, como que eu ouço Jesus? A voz dele está aqui, ó. Está registrada nos evangelhos. A voz dele foi falada pelos evangelistas. A voz dele foi falada por ele mesmo. E é ele quem está falando comigo e com você aqui nesta noite. Que se eu e você dermos ouvidos à voz dele, ainda que nós estejamos mortos, nós tornaremos a viver. E se nós ouvirmos ele, nós estaremos caminhando em direção a algo sobrenatural e especial. Porque a vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus ela é perfeita e a vontade de Deus ela é agradável. Aleluias. Versículo 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. 28, não vos maravilheis disso, porque vem a hora, aleluias, em que todos os que se acharem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. 1 Coríntios 15, 51. A trombeta soará, e os que estão mortos ressuscitarão. Tessalonicenses também fala sobre isso. Vai chegar um momento que a trombeta de Deus vai soar. É o momento que Jesus estará vindo buscar a sua igreja. E no momento que ele vier buscar a sua igreja, que a trombeta soar, os mortos vão ressuscitar primeiros. E nós, os que estamos vivos, vamos ter o corpo transformado para encontrar com o Senhor nos ares.
É o que diz a palavra. E o que eu quero dizer para você, que se o Senhor está trazendo essa mensagem dia após dia para mim e para você, é porque essa trombeta está muito próxima de soar. E se ela soar, como é que você está? Eu sempre digo, nós temos que estar com o passaporte em dias. Porque eu não sei quando a trombeta vai soar para mim, de repente ela pode soar para mim antes de soar para a igreja. Ela pode soar para você também antes de soar para a igreja. Para o nosso irmão Guilherme, quinta-feira passada ela soou, 15 anos, o Senhor chamou. E ele partiu com o Senhor. Eu tenho certeza que ele está nos braços do Senhor. Porque há 15, 20 dias atrás ele havia batizado. Quem crer e for batizado, será salvo. É dura a partida? É duro. Mas o que nos consola é que a palavra garante que ele está junto com o Senhor. Mas nós, como é que nós estamos? A trombeta pode soar para mim agora, para você agora. Ninguém sabe o dia e a hora. A minha preocupação de estarmos bem com o Senhor é exatamente essa. Eu não sei a hora para te falar e nem você sabe a hora. Mas se a trombeta soar, se o Senhor tirar o fôlego de vida, qual é o seu destino? Aonde você vai passar eternamente? Nós temos que saber, mediante a palavra, aonde é que nós vamos estar eternamente. Não tem um terceiro lugar, um lugar de espera, de descanso, onde eu posso decidir depois. Eu decido enquanto eu estou vivo. Eu decido enquanto eu estou na terra. Eu decido enquanto Jesus, com a igreja e com os santos, estão à minha disposição. Quando a trombeta soar, não vai haver mais tempo para decidir. Aí já está decidido, porque a trombeta soou. Então, que eu e você estejamos atentos para tudo o que está acontecendo. Olha para os sinais. Jesus deixou os sinais para que eu e você olhássemos para os sinais. E os sinais estão todos aí. Na sexta-feira lá na igreja, pastor Eliseu ainda trouxe essa palavra, alguma palavra nesse sentido. E na madrugada que eu orava por causa dessa palavra, o Senhor me fez lembrar de Mateus 24. Olha para a figueira. Quando vocês verem os seus ramos brotar, saber que está próximo, está às portas. E não vai passar essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Uma geração bíblica, Salmo 90:10, dura 70, no mais com câncer enfado 80 anos. A figueira brotou em 1947, aí você pega 1947 e soma com 70 anos, vai dar 2017. Mas a igreja ainda não foi arrebatada, 2017 já passou. Mas se você pegar 80 anos e somar com 1947, que é o nascimento da figueira, a figueira brotou, vai dar 2027. Não estou marcando datas, irmãos, eu estou pregando a palavra e estou mostrando para vocês o que Jesus falou. Olha para a figueira, Mateus 24, leia lá depois. Olha para a figueira que Jesus fala é Israel. Israel voltou a ser nação, depois de 2000 anos praticamente, perdida no tempo, perdida no espaço, os judeus para tudo quanto é lugar do mundo, ela volta a ser uma nação em 1947, então a figueira brota novamente em 1947. E aí você pega a geração de 70, vai dar 2017, de 80 vai dar 2027. Então nós ainda estamos correndo risco. Amém? Que você possa estar pronto, que eu possa estar pronto, para que ao soar da trombeta não sejamos pegos de surpresa. Então Jesus diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acharão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. 30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo,
porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Entenda isso. Quando você se autoproclama, quando eu me autoproclamo, o meu testemunho não é verdadeiro. Porque sempre o ser humano vai inserir alguma coisinha ali. Mas quando alguém fala de você, o testemunho daquela pessoa é verdadeiro. Aquilo que dois ou mais falar, cuidado. Amém? Então deixa que os outros testemunhem de você. Não procura testemunhar de si mesmo. Se eu testifico, Jesus falando, não é eu. Se eu testifico a meu respeito, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Foi Jesus quem falou. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o seu testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o testemunho humano. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. João, ou ele, era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo se alegrar-vos com a sua luz. Os discípulos queriam se alegrar com João, achando que ele era o Messias, mas João não era o Messias. João era aquele que estaria vindo para anunciar a vinda do Messias. João era a voz que clama no deserto, que está profetizado lá em Isaías. Mas eu tenho maior testemunho do que João. Jesus quem falou. Mas eu, Jesus, tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas eu faço e testemunham a meu respeito de que meu Pai enviou. A obra de Jesus era maior do que a de João, porque João não veio para salvar. João veio para anunciar a salvação. E João anunciou. E João se achou tão indigno que quando Jesus vem vindo de lá para cá, para ser batizado por ele, ele fala: ei, eu não sou digno nem de desatar as sandálias do seu pé. Você vem a mim para eu te batizar? Eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor. Mas Jesus disse: não, João, você vai ter que cumprir o que está escrito acerca de mim. Você vai ter que me batizar. E João batiza Jesus para que ele começasse a obra dele na terra. E no momento que João batiza Jesus no Jordão, a Bíblia diz que a hora que ele desce, sobe das águas, um espírito em forma corpórea de pomba vem e repousa sobre o ombro dele, e uma voz lá do céu brada e diz: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouve. Deus diz: ouve o que o meu filho vai dizer para vocês. A ele ouvi. Então ouça o que o Jesus diz, ouça o que a palavra que saiu da boca dele está dizendo para mim e para você nessa noite. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. E ela também está apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas eu as faço e testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. Jesus, eu já falei sobre aqui, mas eu vou falar mais alguma coisa aqui que eu esqueci. Jesus, ele veio para buscar e salvar aquilo que havia perdido. Buscar e salvar aquilo que havia perdido. Lá no Éden, a criação foi jogada fora da presença de Deus. Foi tirada do paraíso e jogada para fora da presença de Deus.
Mas Jesus veio para nos trazer de volta para os braços do Pai. Por isso que Jesus é o único que pode bater no peito, igual ele fez lá em João 14,6, e dizer: eu, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus é quem pode fazer isso, ninguém mais. O único que ressuscitou, Jesus. Então, a obra que ele veio para fazer foi essa. E ele fez. E agora ele está aguardando a minha decisão e a sua decisão. Verso 38, também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que me enviou. 39, é o versículo que o Senhor me acordou essa madrugada. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Os judeus julgavam ter a vida eterna. Eles eram profundos conhecedores das Sagradas Escrituras. O menino judeu, com 11 anos de idade, ele conhece os 5 livros da Bíblia, primeiros o Pentateuco de cor e salteado. Os Salmos, então eles são profundos conhecedores das Sagradas Escrituras. E Jesus diz: vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas, as Escrituras mesmos, é que falam de mim, é que testificam de mim. Aí eu creio que Jesus estava falando: vocês leem Isaías e não entendem o que Isaías falou? Vocês leem Zacarias e não entendem o que Zacarias falou? Vocês leem os Salmos e não entendem o que os Salmos estão dizendo? Por isso que as Escrituras, elas testificam de Jesus. A Bíblia, irmãos, ela é cristocêntrica. Todos os livros da Bíblia apontam para Jesus. Todos, sem exceção. Todos os livros da Bíblia, se você ler com bastante atenção, com olhar espiritual, eles apontam para Jesus. Eles testificam de Jesus. Eles mostram que viria um Filho de Deus sobre a face da terra, um Salvador para salvar a humanidade. E quando esse Salvador veio, eles não conseguiram enxergar. Mas isso foi um bônus, foi algo muito bom para mim e para você que não somos judeus. Porque se eles tivessem reconhecido, talvez eu e você não estaríamos aqui. Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você somos gentil, nós fomos enxertados na oliveira que é Jesus. Verso 40, contudo não quereis vir para mim para terdes vida. Vai chegar um momento que os judeus vão se voltar para Jesus, mas vão voltar debaixo de vara, novamente, porque eles apanham e não conseguem enxergar Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. A última surra que eles levaram de Deus, quem conhece a história aí, professores aí conhece, sabe da história. Uma das últimas varadas que Deus deu no lombo deles foi na guerra de 1944. Quantos milhões de judeus que foram mortos? E foi exatamente depois dessa última surra que eles levaram em 1944, 45, 43, na Segunda Guerra Mundial, foi que nasceu, em 47, a figueira brotou novamente. E eles voltaram a ter a oportunidade de voltar para a sua pátria. E formou-se uma nova nação novamente. Versículo 42. Eu sei, entretanto, contudo não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que tendes em vós, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim
em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis, 45, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Eles creem muito em Moisés. E Jesus está dizendo: não penseis que eu vim julgar vocês. Quem vai julgar vocês é a própria lei de Moisés, é o próprio aquilo que saiu da boca de Moisés. Porque eles têm depositado a confiança deles na lei de Moisés. Irmãos, e quem confia na lei, quem vive pela lei, por ela será julgado. Mas Jesus veio porque eu e você jamais conseguiríamos cumprir a lei de Moisés, porque a lei de Moisés são 613 mandamentos. E nem os próprios judeus conseguem cumprir os 613 mandamentos. Mas Jesus pega tudo isso, 613 mandamentos, mais os salmos, mais aquilo que os profetas diz, pega tudo isso, fecha nas tuas duas mãos e deixa apenas 2 mandamentos para mim e para você. O primeiro, ama a Deus sobre todas as coisas. E o outro, ama ao próximo como a ti mesmo. Mas Jesus diz: nisso encerra a lei, os profetas, os salmos. Encerra. Se você cumprir isso, amar a Deus sobre todas as coisas, abaixo, amar a Deus sobre todas as coisas. Se você conseguir isso, independente do momento que você está vivendo, da situação que você se encontra, se você conseguir amar a Deus, você já deu um grande passo. Porque Ele te amou primeiro, Ele me amou primeiro. E porque Ele me amou primeiro, Ele te amou primeiro, Ele deu o Filho dEle para que eu e você não fôssemos para a morte eterna, mas fôssemos para perto dEle eternamente. Jesus diz para mim e para você na palavra dEle, para que eu não preocupasse com o que comer, beber ou vestir, mas que eu e você buscasse em primeiro lugar o reino dEle e a justiça do reino, porque essas coisas elas seriam acrescentadas. Então, foi Jesus quem diz: se eu e você obedecermos a Jesus, eu e você estamos caminhando na direção certa. E quem ama, obedece. Quem ama, se sujeita. Quem ama, se submete. Quem ama, não foge daquilo que Deus falou. Aleluias. Verso 46 para encerrar: porque de fato, se cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Jesus falando para os judeus: se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Se vocês que conhecem de Gênesis a Malaquias não creem naquilo que Deus falou para vocês, que o meu Pai falou para vocês, como vocês vão crer naquilo que eu estou falando para vocês, se vocês nem me conhecem, reconhecem como filho de Deus? Foi esse o recado que Jesus estava dando para ele. Então, irmãos, o que eu quero que você entenda nessa noite é que crer é uma atitude que tem que partir de mim e de você. Crer é uma atitude de fé. Independente da situação, se você crê, Deus pode fazer um milagre. Independente do que está acontecendo, se você crê, Deus pode fazer um milagre. Porque Jesus, Ele tem
todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. E se você crê nele, você está com quem tem esse poder. E se você crê naquilo que ele falou, ele mesmo foi quem disse: eis que eu vos dou poder e autoridade. Se você crê nele, crê naquilo que ele falou, ele diz que quem crê em mim, maiores obras do que essas fará. Se você crê nele, você não tem do que temer. Se você crê nele, a vitória está nas suas mãos. Se você crê nele, você já foi abençoado. As suas bênçãos estão nas regiões celestiais, porque ele é o dono da bênção. O Pai já liberou toda a sorte de bênção para mim e para você. O Pai já liberou tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que você precisa. Mas para isso eu e você precisamos crer naquilo que está escrito. Jesus diz: as Escrituras falam de mim. Esses dias, não muito recente, eu trouxe uma mensagem da parte de Deus aqui. E o Senhor dizia: estão deixando de crer naquilo que está escrito. Irmãos, o dia que eu e você deixar de crer no que está escrito na Bíblia, nós estamos fadados ao fracasso. Mas se eu e você crer, sem reservas, sem deixar a dúvida entrar no seu coração, coisas maiores nós ainda veremos. A carta aos Romanos diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu e você só renovamos a nossa mente quando nós ouvimos a palavra, quando nós nos alimentamos da palavra. Porque Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você se alimentar desse pão vivo aqui, além de ter a vida eterna, você vai estar firme espiritualmente, porque o teu corpo se alimenta do alimento natural que você conhece. Mas o teu espírito, ele precisa de alimentar-se do pão vivo que desceu do céu. E as Escrituras é o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Os que acreditavam em Moisés comeram maná. Mas o maná era só para um dia. Se guardasse para outro dia, perdia. Então já é um sinal para você que o que você lê hoje serve para hoje. O que você está ouvindo aqui hoje serve para hoje. Porque Deus não é um Deus de mortos, Deus é um Deus de vivo. Deus não é um Deus de amanhã, é um Deus de agora. As coisas com Deus é agora. Não é amanhã, não é talvez daqui 1 ano, 2 anos, não, é agora. Com Deus é na hora, as coisas são resolvidas. Se você crê, coisas maiores o Senhor pode fazer na tua vida. Está enfermo? O Senhor pode curar. Está morto espiritualmente? O Senhor pode fazer você tornar a viver. Está em pecado? Ele é o único que pode perdoar pecado. Está distante do Senhor? Ele está de braços abertos para te receber novamente. Coloque-se de pé. E feche os teus olhos. Eu não sei se essa palavra falou com você, mas comigo ela está falando desde a madrugada. Deus diz que a palavra dele, ela vai e não volta vazia. E se você está aqui nessa noite, é porque você também precisava ouvir essa palavra. Jesus
é tudo que eu e você precisamos. Eu e você não precisamos de mais nada, a não ser na presença dele na nossa vida. Sabe o que Jesus falou para os seus discípulos? Discípulo é todo aquele que reconhece ele como Senhor e Salvador de sua vida. Todo aquele que crê e é batizado. Sabe o que Jesus falou para os seus discípulos? Sabe o que ele falou para os seus discípulos? Se vós estiveres em mim, e a minha palavra estiveres em vós, tudo que pedires ao Pai, tudo que pedires ao Pai, Ele vô-lo concederá. Pode ser impossível para mim, pode ser impossível para você, mas para Deus não existe impossível. Isaías 43, ele diz: operando eu, quem impedirá? Para Deus não existe impossível. Se Ele ressuscita mortos, Ele também pode ressuscitar os seus sonhos. Se Ele ressuscita mortos, Ele também pode tirar aquele que está na sarjeta e trazer para a presença dEle. Mas você tem que crer. E a palavra dEle tem que estar em você. E você também tem que estar nele. Porque a palavra testifica dele. E Deus vela pela palavra. Deus cuida para que essa palavra vá e não volta vazia. E se você está nele, você está alicerçado na rocha. E se você está na rocha, vai vir o vento, vai vir tempestade, vai vir chuva, mas a sua casa não vai cair, porque você está na rocha. Mas se você estiver fora da rocha, se você estiver fora da palavra, quando a tempestade vier, a casa vai ruir. Não vai ficar de pé, porque não vai suportar. E vai vir algo muito grande sobre a face da terra. Se eu e você não estivermos alicerçados em Jesus, talvez nós não suportaremos. As Escrituras testificam dele. Talvez seja um momento de você viver aquilo que você ainda não viveu na presença dele. Talvez seja o momento de você se entregar de corpo, alma e espírito. Porque o Senhor não me quer, não te quer pela metade. O Senhor nos quer por inteiro. O Senhor quer ser o governo da nossa vida. O Senhor quer ser o Senhor da nossa vida. E se Ele for o Senhor da sua vida, da minha vida, nós somos os seus servos. E servo é para servir. Servo é para servir. Jesus diz: é melhor servir do que ser servido. É melhor dar do que receber. Foi Jesus quem disse.
O Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele serviu de expiação pelo meu e pelo seu pecado. Ele foi o Cordeiro que morreu para me salvar. Ele foi o Cordeiro que morreu para te salvar. Então não deixe essa oportunidade passar. Não deixe a graça ser tirada. Não deixe a igreja ir embora. Não queira ficar aqui para passar o que vai passar sobre a face dessa terra. Mas esteja nos braços do Senhor. Esteja fazendo aquilo que Ele quer que você faça. Porque Jesus, Ele não fazia a vontade dEle, mas Ele fazia a vontade do Pai. E se você estiver nele, Ele estiver em você, você também não vai fazer a sua vontade, mas você vai fazer a vontade dEle. E se você fizer a vontade dEle, aquilo que você precisa, aquilo que você almeja, aquilo que você tanto luta, tanto batalha, tanto corre atrás, tanto ora, tanto jejua, ai, madabascore bedeface, ai, decas. Luta sem ter um objetivo. Rema contra a maré. Nada contra a correnteza. Porque esquece da promessa, esquece daquele que te chamou. Mas Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse alguma coisa para você, a palavra dEle continua valendo na sua vida. Se Ele ainda não te deu nada, busca, porque Ele vai te dar. E aí você anda conforme a palavra que Ele te der. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jesus, o Senhor é o meu Senhor. E eu peço para o Pai, no teu nome, Jesus, me ajuda a cumprir o teu propósito sobre a face dessa terra. Mas ajuda também, Jesus, a meus irmãos. Ajuda também, Jesus, esses que estão aqui nesta noite. Ajuda também, Jesus, aqueles que estão assistindo. Porque o Senhor está lá com eles também, porque a tua palavra foi pregada. Então, Jesus, nos ajuda para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Estejamos preparados para aquilo que está por vir. Eu me entrego, Jesus, nas tuas mãos, junto com esta igreja neste momento agora, para que a boa obra que foi começada em nós, essa boa obra ela possa se completá-la até a volta do Senhor. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com essa igreja e com toda a igreja do Senhor sobre a face da terra. E junto nós dizemos: projeto especial para abençoar vidas. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Deus abençoe os irmãos, aqueles que nos visitam. E quarta-feira, pastor Dimas, uma bênção, vai estar aqui conosco. Amém? Deus abençoe a todos vocês.